Olá, seja muito bem-vindo ao canal Notícias do Ipiranga, o seu portal de informações sobre o que de mais importante acontece no mundo da política. Se você ainda não é inscrito, por favor, clique no botão de inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito a continuar trazendo um conteúdo de qualidade e sem fake news. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Primeiro assunto, eu falei aqui ontem, né? Já dessas investigações sobre o 8 de janeiro. Agora o ministro Alexandre de Moraes, atendendo a uma pergunta da Polícia Federal se a Polícia Federal podia investigar militares, ele respondeu que sim, pode sim, no inquérito que está no Supremo. Não precisa ir para a Justiça Militar, segundo ele. É porque houve depoimentos, segundo a Polícia Federal, que incluem ação ou omissão de militares do Exército Brasileiro, é o que está escrito lá, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e do Batalhão da Guarda Presidencial. Os acontecimentos lá dentro do Palácio. Então tem até um ministro de Lula tendo que responder a esse inquérito, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Eu acho estranho nisso, porque o Exército já está com um inquérito, que vai terminar, que até foi prorrogado por 20 dias, já afastou, inclusive, o comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, são os granadeiros do imperador, para investigar, para saber o que aconteceu, né? O vídeo que eu ouvi e vi, esse comandante estava avisando aos policiais da PM que as pessoas que estavam no chão já estavam imobilizadas e já estavam sob o domínio do Batalhão da Guarda Presidencial, né? Cuja jurisdição é o interior do Palácio do Planalto, sob ordens do Gabinete de Segurança Institucional. Eu acho que os juristas, de novo, vão ter que responder sobre a jurisdição, né? Justiça Militar ou Supremo. Porque o Código Penal Militar é mais rigoroso que o Código Penal dos civis. Porque é agravante de um crime cometido por um militar. É mais rigoroso. E hoje, almoçando com estudantes de direito e advogados, eles me disseram, olha, sempre que há uma lei específica sobre um assunto, ela prevalece sobre a lei genérica. Ou seja, o Código de Processo Penal Militar, o Código Militar, que é específico para militares, prevalece sobre o Código Penal. Eles me deram um exemplo até sobre a lei civil, Código Civil, que existe a lei do inquilinato, e a lei do inquilinato prevalece se houver divergência. Mas, enfim, só para a gente discutir o assunto, né? Isso cabe aos juristas definirem. Só que eu fico pensando, né? O Supremo vai investigar, a Polícia Federal, imagina se alguém pede busca e apreensão na residência de um general da ativa. Eu acho que é um atrito desnecessário, uma vez que tem um inquérito que está sendo conduzido pelo Exército para ser fornecido ao Ministério Público Militar. Bom, mas, enfim, o ministro Alexandre de Moraes autorizou liberar 137 presos por recomendação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Vão sair com tornozeleira, proibidos de frequentar as redes sociais e proibidos de deixar o país, sendo que os que tiverem passaporte terão os passaportes apreendidos. A propósito disso, eu fui ler o discurso do ministro de Direitos Humanos, ministro Silvio Almeida, lá em Genebra, num seminário, na 52ª reunião de Direitos Humanos da ONU. Eu pensei que fosse mencionar a situação dos prisioneiros. Nem uma palavrinha sobre eles. Nada, zero. Achei estranho, porque, inclusive, o senador Eduardo Girão, oficiou ao ministro de Direitos Humanos pedindo informações a respeito
da situação dos presos, né, que estão no presídio para mulheres e no presídio para homens. Bom, vamos adiante aqui. Hoje tem muito assunto. Falando nisso, né, o Conselho Nacional de Justiça, que não tem nenhum poder sobre o Supremo, mas tem poder sobre todo o restante da Justiça, né? Afastou o juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, o que estava na Lava Jato, né? Por 3 motivos. A OAB questionou 3 colaborações premiadas, o prefeito Eduardo Paes reclamou lá sobre um inquérito de propina nas Olimpíadas, e o corregedor Luiz Felipe Salomão também apresentou uma reclamação. Essa história de delação premiada, né? Se a gente pensar que as empreiteiras devolveram 15 bilhões de reais, ou seja, isso é assinar embaixo, passar recibo de que houve sim corrupção, né? A coisa mais óbvia do mundo. Se devolveu, imagina, pagou sem dever, isso é impossível. A proposta do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, acho que não entendeu bem o que é o 7 de setembro, me parece. 7 de setembro é, número 1, uma festa cívica, que tem um desfile militar. É a festa histórica da nossa independência. É a data nacional brasileira. Uma festa cívica, eminentemente cívica, não é uma festa militar. Mas eles abriram um inquérito, foi para a 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro para saber que história é essa, que juntou uma festa cívica com o desfile militar. Quem são os responsáveis por juntar isso, fizeram um comício, né, lá no Rio de Janeiro. Enfim, está lá na 2ª Vara Federal para decidir. Gente, eu falei aqui para vocês do deputado e ministro das Comunicações, Juscelino Filho, né? Aquele que pegou o jatinho, pegou o avião da Força Aérea, foi para São Paulo a pretexto de uma viagem de ministro, deu uma passadinha na Telebrás, na Claro, na tela, e foi para Boituva para assistir leilão de cavalo. Foi lá homenagear, tá o nome dele, inaugurou uma praça com o nome de cavalo. Pois não é que isso o Estadão é que mostrou. E o Estadão hoje está mostrando mais 2 dele. Vejam só, uma, que os cavalos dele não foram declarados como patrimônio do candidato a deputado federal não foi declarado ao TSE. Segundo o Estadão, está em nome de laranjas. E tudo que ele fez no ano passado como deputado foi propor o Dia do Cavalo. A gente tem que aguentar essas doses cavalares, né? Bom, e para encerrar, meus amigos, a comissão mista da CPI para investigar o 8 de janeiro, né, está com as assinaturas necessárias, está com 33 assinaturas de senadores, bastariam 27, e 189 senadores de deputados, bastariam 171. Na próxima sessão conjunta de Câmara e Senado, que é a sessão do Congresso, tem que ser lido o requerimento para instalar a comissão. O requerimento instala a comissão. Por via das dúvidas, a senadora Soraya Tronic, do União Brasil do Mato Grosso do Sul, que já tinha pedido uma CPI, entrou no Supremo, porque tinha assinaturas suficientes. E o presidente Pacheco nada fez. O relator é o ministro Gilmar, que deu 10 dias para o presidente Pacheco explicar. Isso é dar um empurrãozinho, né, em algo que o governo não quer. E por falar em comissão, em CPI, vocês lembram, né, da CPI da Covid? Vocês lembram de uma advogada chamada Bruna Morato, que foi lá depor? Falou mal da Prevent Senior, que obrigava os médicos
a tratarem uma doença chamada Covid. E que estavam isso e aquilo. E deu entrevista na televisão. Saiu a sentença do juiz da 5ª Vara Civil de São Paulo em favor da Prevent Senior, condenando a advogada por danos morais a pagar R$300 mil. Ela vai recorrer, claro. É o que a gente viu na CPI, né? Hoje a gente acha graça se alguém disser pra gente que tem uma doença que não tem tratamento. Mas naquela época era impositivo. Era o Hitler recomendando ao von Hindenburg a baixar um decreto cortando a liberdade de expressão. De Brasília, Alexandre Garcia. E para finalizar o vídeo de hoje, mais uma notícia que mostra o que esse governo do 9 realmente está fazendo com o Brasil. Trouxe para vocês um artigo do Raul Holder, que explica por que a expectativa de inflação é de alta pela 11ª vez seguida, e deve chegar em 5,90% este ano. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo, e clicar no botão de inscrever aqui embaixo. Lula e Fernando Haddad, ambos do PT, têm sido os principais responsáveis pelo cenário vermelho em que o Brasil está entrando. Já deu para ver o abismo entre o Paulo Guedes e o atual ministro da Economia, concorda? O mercado voltou a ajustar para cima suas projeções de inflação para 2023, e para o longo prazo também, como mostra a pesquisa semanal Focus, do Banco Central, publicada nesta última segunda-feira de fevereiro. Com esse último reajuste, economistas esperam que o IPCA suba 5,90% neste ano, contra a taxa de 5,89% estimada na semana anterior. Essa foi a 11ª elevação consecutiva dos prognósticos de alta dos preços do Brasil para este ano. O que será que está fazendo o mercado recuar, com medo do cenário futuro? Me responde aqui nos comentários. Para 2024, a mediana ficou mantida em 4,02%, diferente da semana passada, enquanto para 2025, houve um aumento para 3,80%. A piora do cenário inflacionário é, entre outras coisas, fruto de intensos ataques feitos por parte do presidente Lula e integrantes do governo, que se colocaram contra a condução da política monetária por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Lula disparou uma série de declarações e questionamentos que envolvem tanto as metas inflacionárias, como o patamar da taxa básica de juros, atualmente em 13,75%. Esse fogo cruzado põe em xeque juros futuros e o câmbio, aumentando a pressão para a inflação no país. Nosso querido presidente petista defende uma alteração na meta inflacionária já para este ano. Enquanto o governo federal busca uma numeração em torno de 4,5%, o Banco Central propõe uma alteração bem menor. E quem perde alguma coisa nessa história? Exatamente meu amigo e minha amiga, você mesmo. Eu, tu, nós, vós e eles também. A cada semana que passa temos um novo motivo para desacreditar na qualidade de um bom governo pro brasileiro que acorda cedo e todo dia mata um leão para pagar as contas básicas. O que você acha que vai acontecer daqui 3 anos? Conta pra mim aqui embaixo o que você pensa sobre isso e me fala onde você mora. Até o próximo vídeo.